Olá, queridos amigos, alegria e paz a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do nosso podcast Rumo ao Domingo. Essa semana celebraremos o segundo domingo do tempo comum e começaremos bem esse tempo vendo a missão de Cristo sobre a terra. Já faz alguns dias que nós celebramos o Natal, mas agora resta saber para que veio o Senhor sobre a terra. Qual o seu caminho? Qual o seu objetivo? Qual a sua missão? E isso tem muito a ver também com qual é a minha vocação. Porque como isso interfere na minha vida, na minha vocação, a missão de Cristo sobre a terra. Eu que sou chamado a ser um imitador de Cristo. Faz um tempo que eu ouvi uma homilia que me chamou muita atenção de um bispo que dizia: quando Abraão e Isaac sobem ao monte para fazer o sacrifício a Deus, Isaac rompe o silêncio temeroso do seu pai Abraão com uma pergunta importante. Já temos a lenha, já temos o fogo, mas onde está a vítima, meu pai? Ele não sabia ao certo o que responder ao filho, mas respondeu: Deus proverá. Mas e o cordeiro? E a vítima? Onde está? Essa pergunta ecoa por toda a Sagrada Escritura como se fosse um vale onde se grita e a sua voz se reverbera em cada livro do Antigo Testamento, em cada profeta, mas é somente na boca de João Batista que vai cair essa resposta. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. E essa expressão tem muita força, está carregada de muito mistério, muito simbolismo, e é por isso que a liturgia desse domingo se dedicará exatamente a ela. No Evangelho de São João, no primeiro capítulo, quando aparece a figura de João Batista, e aqui é importante distinguir que são dois Joãos diferentes, um deles é o primo de Jesus, aquele que o batizou e que é o protagonista do texto que hoje nós escutamos, chamado o Batista. Outro é o discípulo amado, o jovem João, que escreveu este evangelho e é chamado o evangelista. A figura de João Batista aparece para reforçar este texto e mostrar que Jesus tem uma missão muito específica. Veio mostrar para que o Senhor veio ao mundo. Veio para se entregar a nós, por inteiro, totalmente, ser luz, ser o caminho, ser a verdade que nos guia no modo de pensar, ser a vida que devemos viver, ser o sacerdote que faz a ponte entre o céu e a terra, ser a vítima que se mola sobre o altar. É o Cordeiro. O Batista veio para preparar a vinda do Cordeiro. Vive em função disso, para que ele fosse manifestado em Israel. Isso diz no versículo 31. Ao mesmo tempo, ele tinha que afirmar que Jesus é Deus, e por isso ele diz: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Parece contraditório, mas é como se ele dissesse: ainda que eu nasci antes dele, os laços do seu nascimento não lhe limitavam. Porque ainda quando nascia de sua mãe no tempo, já tinha sido gerado pelo Pai fora do tempo. E essa é uma explicação de São Gregório Magno. De fato, sendo Deus, o Filho foi enviado à Terra para se entregar aos homens por amor a mim e a você que me escuta neste momento. Para que fôssemos resgatados do pecado, para uma vida na graça, para uma vida no Espírito. E é por isso que Jesus é quem batiza no Espírito Santo. A primeira leitura do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 5, manifesta a missão do servo do Senhor. E diz assim: que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. E no versículo seguinte, Deus diz: eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Esse texto é muito significativo porque ele faz parte de um grupo de 4 poemas que aparecem no livro do profeta Isaías, chamados de Cânticos do Servo Sofredor, onde se expressa a missão, a vocação e o sofrimento deste servo de Javé frente à obediência na missão confiada a ele. É claro, a igreja sempre entendeu que esse servo é Jesus. Quando você lê esses poemas, já começa a ver as cenas do filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e é automático. Também na Semana Santa, eles aparecem ao meditarmos a Paixão do Senhor. E que bonito hoje poder ler o versículo 3, que diz: o Senhor me disse, tu és meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E lembrar da oração de Jesus em João 17, versículo 1. Pai,
chegou a hora. Glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. E é isso, a beleza dos textos bíblicos conversando entre si. Essa missão que acabamos de ver na primeira leitura e que atribuímos a Jesus, também se estende a nós, seus imitadores. Se estende à igreja, se estende ao seu corpo místico, à assembleia reunida, quando celebrar o domingo, dia do Senhor. Por isso, a nossa resposta precisa acontecer. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esse será o refrão do Salmo responsorial que cantaremos ao escutar a primeira leitura. Se Deus nos chama, com prazer tenho que segui-lo. Na verdade, o prazer é a sensação de que estamos no caminho certo, mesmo que nos acompanhem as tribulações. A satisfação de fazer a vontade de Deus está nessa certeza de que você nasceu para fazer aquilo. É simples. Você se sente completo. São Paulo, no início da primeira carta aos Coríntios, se apresenta mostrando a sua vocação divina e diz assim: Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e se refere aos destinatários, ao povo de Corinto assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, juntos com todos que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos chamados. Temos uma vocação primeira à santidade, e que bonito perceber que ela pode ser vivida em qualquer lugar. Muita gente pensa que a santidade deve ser vivida nos mosteiros, conventos, na igreja, e se desculpa dizendo: quando eu me organizar nisso, eu vou rezar mais. Quando eu terminar meus estudos, quando eu me aposentar, quando eu me casar, quando eu... Essas palavras são para você. Em qualquer lugar. Também os lugares existenciais que você se encontra, lá onde você vive, na situação em que você vive agora, você pode corresponder a esse chamado, transformando a sua vida e se dedicando mais a corresponder ao Senhor. Essa é a primeira vontade de Deus para a nossa vida, para a minha e a sua vida. É o motivo dele se manifestar, como nós celebramos no domingo passado, a manifestação do Senhor, a Epifania. E por isso temos que pedir a Deus a graça de estarmos unidos a Ele e que possamos confiar na sua presença em nossas vidas. Se Deus está presente, temos paz. A presença de Deus, a presença do Cordeiro, é a nossa paz. Por isso disse Santa Teresa d'Ávila: quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. O próprio Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas virão por acréscimo. Talvez essa provocação seja o motivo pelo qual você deve rezar este domingo. A presença de Jesus, essa presença que nos traz a paz, que no nosso ano de 2023 ela esteja na nossa história, no nosso tempo. Exatamente isso é o que aparece na oração coleta do próximo domingo. Logo depois do hino do Glória, diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Isto é, a presença de Cristo, a presença do Cordeiro. Assim, todo sacrifício é suportável, toda dor é mais branda, e a presença do Senhor nos assegura um bom êxito nos nossos projetos, porque também passam a ser dele. Essa oração dirigida a Deus Pai fala do que é o próprio da sua pessoa, a criação e o governo do universo. A oração sobre as oferendas, por sua vez, nos ensinará o que nos traz de modo sublime a presença de Deus em nossa vida. Falará de Jesus Cristo, nossa salvação. Diz assim: concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Participar da Eucaristia é o meio eficaz de estar na presença de Deus. E participar constantemente é pedir, logo no início do ano, que ao longo deste ciclo que vamos viver, nós possamos estar aqui, sem desviar, participando da Eucaristia, que é o memorial da Páscoa de Cristo, que leva consigo o sacrifício de Cristo na cruz. Tudo isso para ser presença da redenção e do Redentor, no aqui e agora da Santa Missa. É a presença do Cordeiro. Depois da comunhão, quando oramos juntos ao convite do sacerdote,
pediremos o Espírito da caridade. E diz assim: penetrai-nos, ó Deus, com vosso Espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão. Meus caros amigos, sendo Jesus um só, distribuído em muitas partículas, muitas hóstias, como pode ser recebido por tantas pessoas em toda a parte do mundo? Isso só pode acontecer porque o Espírito Santo nos dá liga. Ele faz com que nós sejamos um e tenhamos um só coração. E é por isso que nós vamos responder no singular: o nosso coração está em Deus, antes do prefácio. Gostaria de terminar essa reflexão em preparação para o domingo próximo com uma expressão do Salmo responsorial, no versículo 8b. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Que maravilha seria se chegássemos à missa e ao longo de toda a celebração pudéssemos dizer: é sobre mim que está escrito, é sobre a minha história, é o sentido da minha vida. Este texto que agora se proclama é meu, faz parte da minha vida. Ele está encarnado aqui na minha vida e eu guardo em meu coração a vossa lei como a Virgem Maria, Senhor. O Evangelho de hoje está entrelaçado com a vocação de João Evangelista, porque é uma memória afetiva de São João. Imagina que ele foi discípulo de João Batista e depois, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, como nós lemos hoje no Evangelho, João Evangelista deixa de seguir a João Batista e vai atrás de Jesus. E tem a ver também com a sua vocação, né? A vocação do evangelista. E por isso eu queria te convidar, neste domingo, a rezar pelas vocações. Que vocês façam um esforço de rezarem o terço, se possível juntos, por todos os vocacionados, para que correspondam ao chamado de Deus. Eis que venho, com prazer faço a vossa vontade. Esse deve ser o tema, deve ser a oração, deve ser a meditação que nós levemos para este domingo, né? Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, como Jesus veio fazer a vontade do Pai e se fazer cordeiro por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu peço a você que nos acompanha neste podcast, que compartilhe com seus amigos, conte para nós também a sua história, escreva aí nos comentários do YouTube, né, a sua experiência de como tem participado da missa depois desse podcast e também compartilhe com as pessoas. Nós podemos ser evangelizadores na medida em que nós compartilhamos com as pessoas essas ferramentas que nos ajudam. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares e fale para eles da importância de se preparar para o domingo e que nós possamos chegar a mais pessoas e ajudá-los todos a vivenciar bem a liturgia dominical.